Olá, queridos! A paz de Cristo a todos! Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, nos deu mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido professor, superintendentes, alunos das Escolas Bíblicas Dominicais, comentários, subsídios e mais algumas informações das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, eu sou o Obreiro Márcio, membro da Assembleia de Deus aqui no Pará, em Parauapebas, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da nossa classe de adultos e também da classe de juvenis. Gostamos também de publicar, entre outras programações evangélicas aqui da região. Portanto, você que chegou aqui agora e não é inscrito, se inscreva no canal, curtam os nossos vídeos, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 5 da classe de adultos. E o tema desta lição diz: a mordomia da igreja local. O textuário dessa lição está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 15, que diz: escrevo-te estas coisas, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A verdade prática diz: o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 9, versículo 31, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Quero destacar aqui nesta lição o versículo 25 da carta aos Hebreus, que diz: não deixando a nossa congregação como é de costumes de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Então nós veremos aqui tudo sobre mordomia, ou seja, o serviço ao qual o servo do Senhor, ele toma de conta, ele administra as coisas do Senhor. Nós vemos aqui que, primeiramente, era costume de alguns congregar e também era costume de alguns deixar a congregação. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos tratar de um assunto polêmico, de um assunto atual, dos nossos dias atuais, e eu convido a você a ficar conosco aqui para nós tratarmos e conversarmos a respeito deste assunto. Nesta lição, temos 3 pontos importantes que nós abordaremos aqui. Dentro desses 3 pontos, nós temos também subtópicos. Eu fiz aqui um esboço, mais uma vez, aqui, dos pontos mais importantes, dos pontos relevantes desta lição, para que nós pudéssemos aqui conversar um pouco, explicar um pouco a respeito de cada ponto. O primeiro ponto vai tratar sobre a mordomia dos bens espirituais. A mordomia dos bens espirituais. Nessa lição, como eu já falei, nós estamos estudando a lição número 5, que trata sobre a mordomia da igreja local. E antes de entrar neste primeiro ponto, precisamos então entender a respeito do que é igreja. O termo igreja. Nós conhecemos isso muito bem em português, mas nós sabemos realmente o significado da palavra igreja. A palavra igreja, trazendo aí para a língua original das escrituras sagradas, mais especificamente o grego, quer dizer eclesia. Eclesia que quer dizer tirado para fora. Quem que é tirado para fora? Ou seja, o povo que está aqui neste mundo, Deus escolhe um povo, pega esse povo e tira para fora. Tira para fora do mundo. Como assim, Márcio? De maneira espiritual, ou seja, tira do contexto mundano, tira do sistema mundial que é maligno, a qual a nossa palavra de Deus ela nos diz com muita veemência e certeza que o mundo jaz é dos malignos, e ele, nosso Senhor Jesus, ele pega o nosso ser, pega este povo, pega aquela pessoa e tira para fora do mundo, para que ele pudesse então entrar no reino espiritual do Senhor. Então essa expressão eclesia quer dizer tirado para fora, um povo que é separado por Deus
que é tirado para fazer a diferença aqui na terra. Ou seja, um povo que é e que se tornou sal e luz da terra, que vai fazer a diferença. Diferença em que sentido? Em pregar o evangelho, em evangelizar, em praticar boas obras, em anunciar Cristo Jesus, em falar da fé do nosso Senhor Jesus, em falar da esperança que há nas nossas vidas de estarmos com Jesus nos céus. Este povo foi separado para isso. Agora, existe também dentro do contexto igreja, dois tipos de igreja. Por exemplo, como assim, Márcio? Por exemplo, existe aí a igreja visível, que a maioria dos teólogos defendem, que é a igreja local. E a igreja invisível. Esta igreja invisível são todos os crentes salvos em Deus, que ao longo dos anos foi entregando a sua vida em devoção a Deus e a sua fé em Jesus. Ou seja, desde Adão até os dias atuais, existe uma igreja invisível, que ela é atemporal. Por exemplo, ela ao longo dos tempos foram surgindo cristãos que entregaram a sua própria vida ao nosso Deus e alcançou a salvação. Então este povo faz parte da igreja invisível. E nós trataremos aqui a respeito da igreja visível, da igreja local, que é a nossa congregação, que é o nosso local onde nós nos reunimos com os irmãos para conversar, para dialogar, para participar da Santa Ceia, para ter comunhão com eles, para falar de Jesus, para estabelecer e exercer a nossa fé, para edificar uns aos outros com os nossos testemunhos. Nós iremos falar sobre esta igreja local. E a mordomia dos bens espirituais é o nosso primeiro ponto dessa lição, que ela vai tratar sobre os bens espirituais que nós temos aqui na Terra. Que o primeiro subtópico é a palavra de Deus, ou seja, valorização da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre foi valorizada no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Nos dias atuais, muitas e muitas pessoas valorizam a palavra de Deus, mesmo que esta palavra não seja uma palavra que eles têm como uma leitura diária, mas eles confiam veementemente na palavra de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que não são convertidos sabem do peso da palavra de Deus. E nós que somos convertidos em Cristo Jesus, sabemos que ela é a nossa única regra de fé e prática. E no Antigo Testamento, Moisés ele expôs esta palavra. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 22, ela era anunciada por Moisés, a qual os irmãos conhecem muito bem. Deus levanta um libertador da nação de Israel que estava sendo cativa, que estava sendo prisioneira, podemos dizer assim, cativa no Egito. Deus levanta um libertador para que eles pudessem se livrar da escravidão. E Moisés, então, através da palavra de Deus, ele usa a palavra de Deus para ensinar o povo como eles deveriam andar na sua maneira de viver. Os profetas também falaram da palavra de Deus no Antigo Testamento. E por último, a qual Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala que Jesus Cristo, o próprio Jesus, o verbo que se fez carne, o Filho de Deus que deixou a sua glória, se revestiu da pele humana, veio em própria carne falar do grande amor de Deus para nós. Ou seja, Hebreus diz que nos últimos tempos o Filho se revela à nação, o Filho se revela a toda a criação, tanto humana como a criação que Deus fez, os seres humanos, os seres viventes. O Filho veio, se revelou a todos nós, e por ele nós conhecemos melhor o projeto de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Em João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus Cristo, ele é a verdade absoluta. Por ele, nós conhecemos a revelação máxima de Deus, que é quando Jesus envia o Messias, Filho de Deus, para poder morrer na cruz por nós e salvar toda a humanidade. Quando nós olhamos para a carta de Romanos, nós vemos aí que o primeiro Adão, ele caiu. O segundo Adão, a qual
o, o escritor de Romanos nos fala é Jesus Cristo. Este permaneceu sem pecado. Este permaneceu puro. Morreu na cruz imaculado, como um cordeiro puro e imaculado. E por este motivo, pelo motivo de Jesus ter morrido na cruz, pelos meus e os seus pecados, hoje nós temos livre acesso a entrar na presença de Deus. E esta revelação dessa palavra da verdade, máxima da verdade, veio através de Jesus Cristo. E hoje, como a palavra de Deus é anunciada nos dias atuais? Ela é anunciada através de pastores, né, evangelistas e professores, principalmente professores da escola bíblica dominical, também que têm esse dever de anunciar a palavra de Deus. Portanto, meu querido professor, você que está me assistindo, você é um privilegiado por estar aqui anunciando a palavra de Deus aí para os seus alunos. Você é um privilegiado por estar proclamando o evangelho do Senhor também nos dias atuais. Nós somos os portadores, nós temos esse dever de transferir, de anunciar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Nos dias atuais, nós temos esta missão, que é declarar a palavra de Deus, que ela deve ser também a prioridade dos nossos cultos, a prioridade dos nossos ensinos. A palavra de Deus deve sempre prevalecer nos nossos ensinos. Ela deve ter a primazia, ou seja, em primeiro lugar. Ela tem que estar sempre com a prioridade de estar em primeiro lugar nos nossos cultos. Nós vemos aí na liturgia dos nossos cultos que nós geralmente entregamos aí para um pregador pregar em 40 minutos. Mas o mais importante é que nós, na nossa liturgia de cultuar a Deus, nós entregamos aí um momento para o pregador, um momento da palavra, mais ou menos de 40 a 50 minutos. Então, a palavra de Deus ela tem prioridade no nosso meio. E evangelizando, né, de maneira pessoal, os nossos vizinhos, os nossos amigos, né, os nossos visitantes das escolas bíblicas dominicais, temos sempre que apresentar a palavra de Deus. O segundo subtópico vai falar sobre a evangelização e o discipulado. Além da evangelização nas nossas igrejas, como a mordomia da igreja local, você que é obreiro da casa do Senhor, você que é aluno da escola bíblica dominical, além de evangelizar, também nós devemos discipular. O que é o discipulado? É ensinar, é passar os ensinamentos de Jesus Cristo para uma pessoa, atender nas suas necessidades, também consolar, dar alguns conselhos pautada na palavra de Deus, se possível ajudar, ou seja, acompanhar aquele novo convertido que recebeu o evangelho, ou seja, ou foi evangelizado e depois ele precisa ser discipulado. Nas nossas igrejas precisamos ter este projeto de discipular, né? Reforçar essa tese, porque após um novo convertido se converte, nós precisamos acompanhar, através de visitas, através de acompanhamentos, através de conversas, né? Saber pegar telefone, WhatsApp. Hoje nós temos aí o WhatsApp, mandar mensagens, textos bíblicos, sempre influenciando e fortalecendo essa fé deste novo convertido. Que o nosso Senhor Jesus, nesse ponto, ele deixa claro que nós devemos ir pregar o evangelho a todas as nações, que é o que está escrito em Marcos capítulo 16 e versículo 15. No terceiro subtópico, vai falar sobre o uso dos dons espirituais. Nós sabemos que nós, no meio pentecostal, nós valorizamos os dons espirituais. Os dons da profecia, os dons de falar em língua, os dons de discernimento de espírito, os dons da fé, os dons de ensino, de leitura da palavra, os dons de palavra da sabedoria. Ou seja, segundo o escritor de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele coloca aí 9 dons, mas pode ser que existam mais, mas 9 dons em evidência. Esses dons espirituais, eles precisam ser também administrados, né, de maneira sábia.
A mordomia dos dons espirituais precisa também ser administrada. E a igreja, em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, fala que estes dons é dado exclusivamente para a igreja do Senhor Jesus. Não existe outra maneira de alguém receber esses dons espirituais e ser portador desses dons, administrar esses dons, se ele não faz parte da igreja do Senhor Jesus. E como é que a pessoa faz parte de uma igreja do Senhor Jesus? Aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador. Isso é importante. No segundo ponto, nós vamos tratar aqui sobre a ação social. No Antigo Testamento, nós vemos aí pessoas tratando sobre esta questão da ação social, que nos livros de Salmos nós vemos aí em Salmos capítulo 37, versículo 25, dizendo: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. No Antigo Testamento ainda, no livro de Provérbios, o sábio descreve: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Provérbios 29, 7. Ainda no livro nos profetas, nós vemos também Jeremias, o profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos. Jeremias 22, 3. Então, no Antigo Testamento, nós vemos aí que a ação social fazia parte também desses movimentos a qual os nossos queridos irmãos antigos, profetas, pessoas, homens de Deus do Antigo Testamento também, eles valorizavam a ação social na igreja. E no Novo Testamento, como nós podemos então atender a ação social no Novo Testamento? Trazendo aqui para vocês aqui nos dias atuais, na minha congregação, nas nossas congregações a qual nós andamos, nós vemos aí que existem líderes de departamento de ação social, líderes que juntam todos os irmãos, recolhem alimentos e entregam aos necessitados. Isso também faz parte da ação social da igreja dos dias de hoje. Mas no Novo Testamento, o que nós podemos então identificar como homens de Deus que promoveram, que fizeram a ação social no Antigo Testamento? Por exemplo, nos evangelhos, Jesus em seu ministério multiplicou pães e peixes 2 vezes para alimentar as multidões. Mateus 14, 13. Jesus era preocupado com a ação social, com nutrir as necessidades do povo, como nutrir também a fome do povo em determinada situação. Jesus se preocupou com isso. Em Atos dos Apóstolos, os diáconos foram escolhidos para cuidar da assistência social da igreja. Atos capítulo 6, versículo 1 e 6. Nós vemos aí também que foram escolhidos pessoas, diáconos, no Novo Testamento para também cuidar da ação social. Nas epístolas de Paulo, nós vemos aí que o apóstolo Tiago, de início em sua carta, já afirma que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção. Tiago 1, 27. Então nós vemos aí que também o apóstolo Tiago ele defende com muita veemência a assistência social também no Novo Testamento. Então a assistência social ela é pautada tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. E as igrejas precisam colocar isso em prática para que nós então pudéssemos exercer essa função com mais uma mordomia mais aceita diante de Deus, com esse serviço da igreja local mais aceita diante do nosso Senhor Jesus. O terceiro ponto vai falar sobre a igreja, crentes da igreja local. Nós vemos aí no primeiro subtópico sobre que o crente ele precisa congregar. Aquilo que eu falei no início para vocês, que nós iríamos conversar a respeito de um movimento, de alguma coisa que estava aí no meio, criando aí muita divisão. Por exemplo, existe um grupo hoje religioso que se denomina como desigrejados. Estes grupos, eles dizem que porque a igreja é a própria pessoa, estão certos nos conceitos.
A igreja de Cristo é a pessoa, está certo sim no conceito. Por causa disso, eles não precisam se reunir, eles não precisam participar de um grupo. Muitos deles ficam em casa assistindo pregações, assistindo louvores, assistindo ministrações, né, fazendo as suas orações. E outros, então, juntam um determinado grupo separado e fazem os seus cultos a Deus. Mas desde o início nós vemos aí que o apóstolo Paulo, principalmente nas epístolas, ele direciona essas cartas às igrejas da Ásia. Existiam templos físicos lá na Ásia e os irmãos se reuniam ali para adorar a Deus. Hoje em dia não é diferente, precisamos nos reunir. Para quê? Para que nós pudéssemos ceiar juntamente com os irmãos, participar da Santa Ceia, ter comunhão com os irmãos, ou seja, conversar, trocar ideias, orar uns pelos outros, né? Também precisamos orar uns pelos outros, fazer a prática da oração. E, principalmente, o texto que eu li para vocês, em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, o apóstolo escritor que escreveu aqui, Hebreus, diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Nós vemos aqui que o escritor da carta de Hebreus, ele fala que já neste tempo alguns deixaram a congregação. Estavam deixando de estar juntamente com os irmãos, se encontrar no templo para fazer essa oração. Por quê? Porque quando um irmão vive isoladamente, ele é mais fácil dele cair. Ele vira presa fácil do inimigo. E quando nós temos outras pessoas, outros irmãos, principalmente um pastor, uma liderança pastoral, juntamente com um conjunto de corpo de obreiros, diáconos, evangelistas, presbíteros, à disposição para atender a igreja, com certeza nós ficamos mais blindados das ciladas do inimigo. Então nós precisamos nos congregar para que nós não caiamos com facilidade nas ciladas do inimigo. Líderes cristãos, responsabilidades, exemplos, servos do Senhor. Os líderes cristãos, eles têm uma responsabilidade maior. Eles precisam, então, ensinar a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. Eles precisam também dar exemplo de homens de Deus para que os membros não venham a se escandalizar. E eles também são servos dos servos. Um líder na hierarquia ministerial, um pastor é servo, mais servo do que os outros. Um obreiro, presbítero também é servo, mais servo do que os membros. Eles estão ali para servir os membros congregacionais da igreja. Né? Os diáconos, eles estão ali para atender às necessidades dos membros da igreja. Uma certa feita, Jesus lá aos pés dos seus discípulos. E eles dizem: sigam o meu exemplo. Né? Eu, como sou o Senhor, se fiz servo e lavei os pés de vocês. Atendi às necessidades espirituais de vocês, em busca de ganhar vocês para comigo, em busca de ganhar vocês para que vocês pudessem estar comigo naquele grande dia, que é o grande dia da salvação. Terceiro subtópico vai dizer sobre membros e congregados. O que os membros e congregados devem fazer na casa do Senhor? Eles devem ser úteis, trabalhar para o reino de Deus, visitando, né, e também fazendo aquilo que a igreja local necessita. Os obreiros da casa do Senhor, claro, na lição passada nós vimos aí que a família ela é prioridade. Mas após a prioridade, você organizar a sua casa, você cuidar da sua casa, você também deve cuidar e se dedicar nas obras locais da igreja local. Como? Trabalhando para o reino, visitando, evangelizando, ornamentando, organizando, né, dando assistência, ajudando os necessitados. Precisamos exercer essas funções também dentro da casa do Senhor. Porque o Senhor Jesus falou em João capítulo 9, versículo 4, que é preciso trabalhar enquanto é dia. De dia que nós podemos trabalhar. Ou seja, nós estamos na luz. Nós estamos vivendo na luz da salvação
do Evangelho. Então nós precisamos fazer algo para Deus aqui nesta terra, salvar almas para Deus aqui na terra, pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus aqui na terra. Muitas das vezes alguns obreiros não têm um argumento, não têm o poder da argumentação da palavra, mas ele pode ajudar, auxiliar na obra, na casa de Deus, no local, na igreja local, para que ele pudesse então, para que este trabalho possa ser feito da melhor maneira possível e aquelas pessoas que vêm visitar reconhecer, né, e aceitar através dos louvores, através da ministração, este trabalho tão grandioso da obra da salvação que Cristo entregou para todos nós. Tá bom? Queridos irmãos, eu agradeço a oportunidade, quero dizer para você que não é inscrito, se inscreva, né, curta, compartilhe, tá? Se você gostou dessa videoaula, né, dê um like, comente também, e eu tenho certeza que Deus está agindo em nossas vidas através dessa tão grandiosa lição. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.